A partir de agora, você vai ouvir o testemunho da irmã Nayara Silva, de uma bênção conquistada da parte de Deus, através da campanha de 7 dias de jejum, realizada pelo pastor Miguel Magno Xavier. Ouça agora o testemunho da irmã Nayara Silva. Eu saúdo mais uma vez meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero estar relatando uma bênção que eu recebi, né, quando eu fiz aquela campanha com o pastor Miguel, né, lá do Pará. Aquela campanha de 7 dias, meus irmãos. Uns dias antes, eu tava com um propósito com o Senhor, que eu estava com um propósito com Deus de jejuar de manhã, né, até depois do culto. E tá, meus irmãos, tava fazendo uma campanha, essas campanhas aí, né, e eu comecei a fazer esse propósito, meus irmãos, com fé mesmo, né, tava fazendo de manhã até depois do culto, eu entregava. Meus irmãos, e no meio desse propósito, o inimigo, ele lutou, porque eu vi ali que foi uma luta travada, meus irmãos. Do nada, meus rins atacou, né? Eu não sei se algumas irmãs lembram, né? Eu acho que a irmã Ziza lembra, né? Algumas irmãos lembram disso, eu creio. Que eu até, né? A irmã até me ajudou, né? Com alguns, indicando, né? Um chá pra mim, né? Eu até tomei o chá. Mas olha como o Senhor é fiel, meus irmãos. E ali eu não consegui concluir essa campanha que eu estava, né? Com o jejum de cedo até depois do culto. Eu fiz menos, né? Porque atacou muito forte a dor no meu rim. E meu rim doía de um jeito, meus irmãos, que eu não aguentava de dor. Tinha dias que eu quase, né, vomitava de tanto que era dor forte. E ali foi passando os dias, daí o pastor Miguel fez a campanha, né, de 7 dias com toda a igreja, né, para fazer essa campanha. Meus irmãos, eu fiz essa campanha, mas tinha dias que era das 5h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Meus irmãos, não tinha dia que eu não aguentava, né, de dor. Aí eu jejuava até um certo período de hora, né. Mas eu tava com a minha fé, né, eu fiz com a minha fé, né, usei minha fé. E ali, meus irmãos, a dor insuportável, né, de rim, era uma dor muito forte, muito grande. Era uma cólica muito terrível, assim mesmo. Eu tinha que tomar Buscopan, né, tinha que ficar tomando Buscopan, com dipirona. E foi muito forte mesmo. Aí, meus irmãos, quando eu fiz essa campanha, eu apresentei essa causa nas mãos do Senhor, né? Eu apresentei nas mãos de Deus, junto com foco nessa campanha, né? Eu apresentava. Todas as vezes que eu ia orar, eu apresentava. No último dia da campanha, no 7º dia, eu tava com meu esposo de carro, a gente estava ainda lá em Petrópolis, a gente estava lá ainda. E a gente estava lá num bairro chamado Correias, que era perto da nossa casa. E eu tinha saído e por um momento eu me esqueci assim que eu tava quase acima do horário, mas eu pensava que ia dar tempo, né? Aí de chegar a tempo das 5h30 para orar. E aí quando eu fui ver a hora, eu tava dentro do carro, já era quase 5h30, era 5h28. Falei, nossa, não vai dar tempo. E a gente ainda tava nesse bairro. E até voltasse, né, não ia dar tempo de eu dobrar o joelho e orar. Aí eu liguei lá no YouTube, ponhei lá para ouvir, né, a oração das 5h30 do último dia, né, com o pastor Miguel, aí eu ouvi. E meus irmãos, naquele momento eu falei, oh meu Deus, eu vou ter que orar aqui mesmo, dentro do carro, porque não vai dar tempo, né, de dobrar o joelho e chegar em casa. Ali, meus irmãos, eu orei, né, entreguei a campanha ali, dentro do carro mesmo, no 7º dia. Meus irmãos, Deus fez a obra, porque na hora que eu orei dentro do carro, eu senti como se fosse, na hora da metade da oração, assim, tava uma bênção. Aí eu senti como se fosse um vapor de um ferro, sabe, meus irmãos? Quem passa roupa, as irmãs devem saber, né? Como se fosse o vapor do ferro de passar roupa.
né? Quando a gente sobe ele para cima, que solta aquele vapor. Foi um vapor muito quente que relou nas minhas costas, assim, meus irmãos, e pegou no rumo dos 2 rins, assim, como se fosse esse vapor relou, assim, ó, algo quente no rumo dos 2 rins. Na hora que o pastor Miguel estava expulsando as enfermidades, eu também estava orando, né? E esse vapor encostou em mim e ao mesmo tempo já saiu, assim, ó. Meus irmãos, e para glória de Deus, né? O Senhor fez a obra, porque até hoje, né? Eu nunca mais senti a dor que eu estava sentindo naquele tempo do rim. Não tive mais, meus irmãos, para graça e glória de Deus, né? E eu agradeço muito ao Senhor, né? E eu demorei um pouco para gravar, meus irmãos, essa bênção, né? Porque por falta também, muitas das vezes, as correrias do dia a dia, né? Mas a gente tem que testemunhar realmente as bênçãos do Senhor. E essa foi uma bênção maravilhosa. E até quem tava me lembrando, né? O pastor Roberto ainda me lembrou. Na festividade de Londrina, ele falou: Manayara, você tem uma bênção pra contar? Eu não sei se ele sentiu, não sei se eu tinha falado alguma coisa, né, de eu não lembrar. Eu falei: não sei, pastor, ainda. Aí depois Deus me lembrou dessa bênção aí. E meus irmãos, quero contar para testificar, né, a fé dos meus irmãos. Para quando tiver uma campanha assim, é muito importante a gente fazer mesmo, e a gente fazer com nossa fé, porque vale a pena, meus irmãos, o Senhor opera mesmo. E essa é a bênção que eu tenho para contar, né? E agradecer ao Senhor por isso. Então, quero que meus irmãos venham ser edificados, né? Que venham continuar aí se esforçando, né, na obra do Senhor, fazendo as campanhas, né? Que o Senhor só tem a abençoar, amém? E fique com a paz do Senhor Jesus aqui. Quem despede é a sua irmã Nayara Silva, amém? Deus abençoe, Pai do Senhor.